Não desanime! Vamos juntos nesses 20 minutinhos de aula do meu, do seu, do nosso Carecas de Saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta. E olha só, você que está me assistindo agora nesses dias próximos ao Enem 2016, vai agora um pacotão de aulas aí que vai ser fundamental para a sua prova desse ano. Vamos fazer agora um resumo, né, dos principais temas de atualidades que vão aparecer, que tem grandes chances de aparecer no Enem 2016. E olha só, para temas de atualidades, você tem que prestar atenção sempre em que período? Sempre naquele que é o segundo semestre do ano anterior, né? Então, estamos fazendo essa gravação no ano 2016 para o Enem 2016. Logo, você tem que ver quais foram os principais fatos, episódios, coisas marcantes do segundo semestre de 2015 e do primeiro semestre de 2016, portanto. Por quê? Porque é nesse período, né, aliás, é desse período que a banca examinadora, a banca que vai montar a prova, vai extrair, né, conteúdo para preparar a sua prova do vestibular, tá ok? Então, olha só, primeiro grande tema aí para a gente relembrar, né, e que tem grande chance de aparecer de alguma maneira lá no seu Enem ou no seu vestibular, é a questão do desastre de Mariana, em Minas Gerais. Então, lembrando, dia 5 de novembro de 2015, estourou a barragem, né, uma barragem de sedimento, de resíduo, uma atividade de mineração que era feita na cidade de Mariana, mas no distrito próximo ali, que era Bento Rodrigues. Então, a empresa Samarco, né, uma subsidiária da empresa Vale, né, a antiga Vale do Rio Doce, justamente Vale do Rio Doce, tinha esse nome por quê? Porque lá no início, quando essa empresa foi criada, ela foi instalada justamente na bacia hidrográfica do Rio Doce, em Minas Gerais. Então, quer dizer, essa região ela já tem tradição na área de mineração. Então, justamente nessa região tradicional de mineração, acontece o tal do desastre. Então, a barragem de Fundão, a barragem de sedimento, estoura e provoca um tsunami de sedimento de lama ligada a resíduos de mineração. E essa lama ela vai invadir, né, primeiro o distrito de Bento Rodrigues, que está logo abaixo da barragem, e depois ela vai seguir por mais de 600 quilômetros de Rio Doce até que essa lama venha se soltar no mar, lá no estado do Espírito Santo. Olha só, tamanho da desgraça. Então, é incontável a quantidade da destruição ligada a esse desastre. Muita coisa ainda precisa ser revista, mas é importante a gente destacar que ocorreram ali não somente danos ambientais, como também sociais. Ambientais que vai desde a própria destruição do rio em si, da sua vida, fauna e flora, como também sociais. Por quê? Porque isso afetou significativamente, com certeza, a vida de toda a população que vive na bacia do Rio Doce, desde a região da barragem, né, que estourou, até a sua foz no litoral lá do Espírito Santo. Tudo bem? Estamos aqui então com o primeiro tema. Vamos lá para o segundo tema. Olha só, o segundo tema que a gente tem que também estar lembrando aqui, e que ele está aí sendo discutido dentro ali do nosso meio político brasileiro, é a questão do Estatuto do Desarmamento. Essa é uma proposta bastante polêmica, divide muitas opiniões, né, e justamente por isso que ele precisa ser lembrado como um desses grandes temas do Enem para esse ano. Olha só o que acontece. Lá em 2012 foi lançada uma proposta para revogação do Estatuto do Desarmamento. Então, há mais de 10 anos atrás, foi criado esse estatuto, né, afirmando então, né, regulando a questão do porte de arma e restringindo bastante o porte de arma às categorias profissionais ligadas à segurança. Então, policiais, segurança privada, esse tipo de coisa, né, e, portanto, limitando o porte e a posse de armas para a grande maioria da população. Bom, hoje, depois de 2012, foi lançado o projeto de lei, mas a Câmara já vem discutindo e votando também propostas para encaminhar a revogação desse estatuto. Bom, então vamos lá. A favor do estatuto, ou seja, aqueles que querem manter o estatuto, eles vão afirmar o seguinte, vão se basear em pesquisas com esses dados, que aumentando a circulação de armas, né, na mão das pessoas,
tende a aumentar a violência e o número de mortes. E aí existem um conjunto de dados que vão afirmar isso daí. No entanto, tem o pessoal que é contra o Estatuto e logo, né, faz parte do grupo que pretende ou que apoia a revogação do Estatuto. O pessoal contra o Estatuto vai, primeiro, né, buscar aí a questão do direito de autodefesa. A ideia de que todo cidadão tem o direito natural, esse é um princípio lá da doutrina política. Então, tá lá no Locke, você que está estudando sociologia também, né, se lembra lá do John Locke, é ele que vai afirmar essa ideia de que o cidadão, né, o indivíduo, ele tem o direito de se autodefender, inclusive do Estado. Então, esse direito de autodefesa, ele é trazido como um argumento aí para o pessoal do contra o Estatuto. Lembrando, quem que é o país referência nessa questão da autodefesa e do porte de armas? Estados Unidos da América, né, um país onde a posse, né, o porte e a circulação de armas é bastante livre. Outra coisa aqui também é a questão da ineficiência da segurança pública. Então é todo um debate que há aqui com relação à violência urbana, né, a qual é o papel da segurança pública, da polícia, né, essa polícia consegue atender a todas as camadas da sociedade. Então esse debate ele é bastante quente. Agora, ligado a ele também, você tem que pensar em outras questões. Primeiro, revogando o Estatuto, né, e a partir daí então você teria um processo onde livremente as pessoas podem comprar armas, porém dentro de uma proposta de armas legais e tendo também, para ter essa legalidade, é preciso também ter alguns treinamentos, enfim, né, ter um teste de aptidão psicológica e técnica, e tudo isso envolve custo. Aí um debate que se traz ligado a toda essa questão é quem poderá ter acesso ao bem arma e ao serviço treinamentos para legalizar as armas. Será que o número de armas legais vão aumentar ou não? Isso a gente tem que entender dentro de uma economia, né, como a economia brasileira, onde o mercado ilegal, ou seja, o mercado informal é bastante significativo. Será que também não vai aumentar a circulação de armas no mercado ilegal, para que a maior parte das pessoas tenha o porte, no entanto, um porte ilegal? São debates que estão ligados a esse tema. Outra questão importante, para ter tanta arma circulando no mercado, entenda a arma agora como produto, é preciso ter fabricantes fabricando, portanto, essas armas. De qual maneira esse debate, que ele é nacional, está ligado a uma questão que é internacional, que é o tráfico internacional de armas. Tráfico aqui não no sentido negativo, só o ilegal, mas no sentido do comércio mesmo internacional de armas. Comércio legal ou ilegal. Até que ponto esse debate nacional está ligado, de alguma maneira, a essa questão internacional? Esse é um ponto importante. Para você entender um pouquinho mais sobre essa questão do comércio internacional de armas, um filme que eu sugiro aqui é O Senhor das Armas. Tudo bem? Assiste lá entre um estudo e outro. Vamos para o terceiro tema agora. Então, terceiro tema, e esse é muito importante que você fique atento, que esse é muito certo que alguma coisa vai aparecer no seu Enem, que é a questão das Olimpíadas da Rio 2016. Primeiro momento, é claro, você precisa de alguma maneira conhecer um pouco a história do que foram as Olimpíadas do passado, as Olimpíadas no período grego, né? Então, quando as Olimpíadas faziam menção à ideia de uma trégua entre as cidades-estado lá na Grécia, né? E também uma homenagem aos deuses, e por que isso é retomado no século XIX. Então, as Olimpíadas modernas, elas começam também no momento em que as grandes potências europeias, né, os impérios, estão ali num processo de expansão e vivendo algumas tensões. Então, a ideia das Olimpíadas como um momento ali de trégua, de confraternização internacional, ela é uma ideia que ela é retomada no século XIX. É preciso entender também que, quando se fala em Olimpíadas, e isso vai diretamente ligar o mundo moderno ao período antigo, você tem ali também uma menção de homenagem, vamos dizer assim, à questão da cultura grega, a origem da civilização ocidental, e tudo isso é rediscutido no século XIX também. Então a ideia
do arianismo. Não é à toa que na Europa, especialmente dentro do partido nazista, vai se levar adiante a questão do arianismo, a questão da raça branca, tudo mais. Então, essa ideia de retornar à origem da civilização ocidental, ela está muito ligada aí à questão das Olimpíadas. Outro fator importante, anterior a falar das Olimpíadas de 2016, é entender o papel do esporte na sociedade contemporânea. O esporte que é, de certa forma, uma civilização da guerra. Né? Por que isso? Por quê? Porque no passado, né, as várias nações entravam em guerra o tempo todo. Não que isso não aconteça nos nossos tempos. Mas o esporte é, de alguma maneira, uma regulamentação dos costumes, dos cotidianos. Então, a gente já deu uma aula específica sobre isso. Retorna lá a primeira aula sobre Olimpíadas, que você vai ver com mais detalhes qual é o papel do esporte no cotidiano das pessoas na vida moderna. Bom, e vamos agora então direto para Rio 2016. Uma questão que pode ser cobrada na questão do vestibular aí é o atraso das obras. E o que isso, né, acabou gerando de transtornos, como que foi preparado o Rio de Janeiro para receber as Olimpíadas. Então, uma questão importante que envolve aí temas de sociologia, temas ali das áreas de humanidades, foi a questão da remoção de comunidades. Olha só, a gente, apesar de estar falando de Olimpíada, a gente pode remeter isso aí a toda uma ideia de como o país ele se prepara, em alguns lugares, para receber o turista, aquele que vem de fora, mas não corrige adequadamente os seus próprios erros ou problemas internos. Então é muito comum em áreas de orla, né, Brasil afora, como no próprio Rio de Janeiro, você vê assim, a região da praia, o ponto turístico, tudo bem arrumado, preparado para o gringo, e aí você recua alguns quarteirões para dentro da cidade e você vê vários problemas de saneamento, de organização urbana, de trânsito, de criminalidade. Por quê? Aquela história assim, a gente deixa o bonito, né, um fake, para o cara vir de fora e gastar dinheiro com a gente e esconde os nossos problemas debaixo do pano, não resolve de fato. Então, a questão da remoção de comunidades foi bastante polêmica ali no Rio de Janeiro. Né? Como assim? Então a gente só tirar a favela daqui, está resolvido, já deixa ali o Parque Olímpico pronto para o gringo ver. Bom, esse é um tema importante para você dar uma olhada. Outra questão que foi bastante discutida e levantada durante o período ali da Rio 2016 foi a questão da poluição na Baía de Guanabara. Lembrando que vários esportes aquáticos foram disputados ali, né? E houve toda uma preocupação do Comitê Olímpico Internacional com relação à segurança e à saúde dos atletas em nadar ou ter contato com uma água poluída, né? Isso também está dentro do escopo dessa questão do atraso das obras ou daquilo que era necessário para preparar o Rio de Janeiro para receber as Olimpíadas. Esse tema ele é possível de ser cobrado. Outro ponto importante, o que significa receber receber um evento como esse, né, desse tamanho? Quer dizer, não é qualquer país que recebe uma Olimpíada ou uma Copa. Então o Brasil se colocou como candidato e ganhou a vaga de receber a Olimpíada lá em 2009. E aí você tem que entender qual era aquele Brasil de 2009 e qual era o Brasil de 2016. Qual era a conjuntura política e econômica lá em 2009? 2009, o mundo estava vivendo uma crise econômica, né, pós-quebra lá do mercado imobiliário nos Estados Unidos, e o Brasil estava firme, né? O Brasil estava ali num processo de um crescimento econômico, estava se sustentando, tinha uma repercussão política internacional que estava ali numa fase de otimismo, né? E tudo isso, de alguma maneira, contribuiu para que o Brasil fosse escolhido como sede das Olimpíadas. Lembrando, 2009 é o momento também que, até por conta dessa conjuntura, o Brasil está marcando presença muito forte dentro do grupo dos BRICS, organizando ali, participando, né, do grupo organizador do G20. Então, olha só, a gente está falando de esporte, a gente está falando de política. Olimpíadas, a gente está falando sempre dos dois. Então, o Brasil 2009, ele é muito importante para você entender por que o Brasil vai sediar Olimpíadas em 2016. E aí, aquela coisa,
né, lá na época que foi trazer, era um Brasil, quando recebeu de fato jogos, era outro Brasil, era outra conjuntura, e aí alguns problemas com relação àquilo que foi prometido e aquilo que foi oferecido. Bom, outra questão importante que apareceu nessas Olimpíadas foi a questão do protagonismo feminino. Então a gente tem como exemplo, né, a nossa judoca, né, que ganhou a medalha de ouro, então destacando o papel da mulher ali. Em vários aspectos, em vários esportes, você tem mulheres em destaque, né, o time de futebol brasileiro feminino, que em alguns momentos teve ali um destaque, né, bastante significativo e superior ao masculino, depois o masculino conseguiu recuperar algumas posições, mas a questão foi levantada, né, a questão de por que no esporte, por exemplo, no futebol, você tem muito mais patrocínio para o futebol masculino e nem tanto para o feminino. Aliás, a questão do feminismo é uma questão muito importante para o seu Enem. Outra questão importante ligada às Olimpíadas foi, né, a presença do Comitê dos Refugiados. Olha só, a contemporaneidade e o fator geopolítico das Olimpíadas. Tá ocorrendo crise de refugiados. Lá, o pessoal saindo especialmente da Síria, indo para a Europa, e isso tinha que aparecer de alguma maneira também nas Olimpíadas. Então, vários atletas refugiados se organizaram para não representar nenhum país, nem o país da onde saiu, nem o país para onde foi. E sim, criou-se um comitê especial de refugiados. Um fator muito importante aí, que logo mais, quando a gente for discutir o tema refugiados e a questão do Islã, a gente vai retomar ele. E por último, a questão do apoio ao esporte no Brasil, né? Foi um tema bastante discutido também em termos políticos. Por que no Brasil não se apoia o esporte? Por que a política brasileira não apoia o esporte? O que significa apoiar? Significa financiar, significa dar condições para um jovem, né, de uma idade de 10 a 15 anos que está começando a se formar dentro de um esporte, poder seguir com aquilo de maneira profissional. Então, qual era a situação financeira dos nossos atletas? Eles vieram de quais classes sociais? Como que eles conseguiram, né, ter sucesso dentro do processo das Olimpíadas? Foi um programa organizado ou foi garra individual? Tudo isso precisa ser discutido. Um destaque especial aqui, a questão das Forças Armadas. Tivemos vários atletas que eram ligados às Forças Armadas, né? Durante as Olimpíadas, você via o cara no pódio recebendo medalha e de repente ele batia continência, né? Por quê? Por que esses atletas eram militares ou por que os atletas militares ganharam medalhas, né? Tem a ver com a questão do apoio financeiro. Então, a instituição Forças Armadas, de alguma maneira, colaborou, deu apoio para que esses atletas estivessem ali, criando programas, criando situações, jogos militares, e tudo isso, né, fomentou, criou condição para que tivéssemos aí esses atletas medalhistas. Tudo bem? Pessoal, seguinte, ó, acompanhe então a sequência dos 10 principais temas. Na próxima aula, então, 10 principais temas para o Enem 2016, parte 2 daqui a pouco. Vê lá o vídeo. Falou!